Irmãos, todo mundo pronto para a palavra? Abençoadíssimos, né? Eu vou te convidar para abrir a Bíblia comigo, João, capítulo 1, de 6 a 14. A palavra do Senhor diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais, não nascendo do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu vou orar nesse momento e vamos meditar na palavra. Senhor Deus, Espírito de Deus, obrigado por esse culto tão abençoado, com tantas vidas. Obrigado, Senhor, por esse jardim florido, repleto de tantas flores, pétalas do Senhor, homens, mulheres e crianças, que semanalmente têm retornado aqui para receber o néctar da Tua palavra. Senhor meu Deus, como abelhas sedentas por esse néctar, nós estamos aqui e sempre buscaremos a Sua face. Eu falo em nome dessa igreja, porque a Sua presença, quando nos toca, nos renova, nos torna novas criaturas sempre. Senhor meu Pai, derrama o Espírito do Senhor sobre cada vida e cada família. Muito obrigado, porque nós temos saúde, temos vida com o Senhor. Protege-nos, fala aos nossos corações nesta tarde, ensina-nos mais da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu vou usar um título aqui que é oportuno para o momento. O Salvador não deixa dúvidas, amém? O Salvador não deixa dúvidas, em aspecto nenhum, e principalmente na salvação. Eu quero pensar um versículo no meio de todos esses que foram lidos, o versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O grande X da questão é: sou salvo ou não sou salvo? Perco a salvação ou não perco a salvação? A salvação se dá por fé, se dá por obras ou se dá por fé e obras? Essas três perguntas, irmãos, ela volta nos meios teológicos e dividem as opiniões. Há quem diga que se perde a salvação, há quem diga como nós que não se perde, há quem crê que você tem que fazer alguma caridade para ir para o céu, e há quem como nós crê que não é preciso você fazer caridade. Você faz porque é natural de você fazer, mas você não negocia com Deus nesse nível. E uma outra pergunta é: sou ou não sou salvo? A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de novo, nascido do Espírito, ele tem um nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, que quando nós nascemos para Deus, nós recebemos o selo do Espírito. Agora, o que nós temos visto? Nós temos visto tanta confusão no meio evangélico. Nós temos visto tantas igrejas que parece que distorcem tanto aquilo que nós cremos. E aí nós ficamos com uma grande interrogação. Temos que buscar na Bíblia uma orientação segura para saber
se aquela pessoa está com Cristo ou não. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, primeiro ponto. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo tem testificado no seu espírito, pelo Espírito Santo, que é filho de Deus. A palavra de Deus diz que nós conheceremos a árvore pelos seus frutos. Então, partindo desse princípio, nós podemos fazer um desenho, sobre a possibilidade de alguém ser salvo ou não. Eu analisando a minha vida, eu acredito que eu seja salvo. Alguém pode dizer, pastor, mas como assim? Irmãos, sinceramente, porque nós temos relatos de líderes que passou longe, longe, longe do novo nascimento. Infelizmente, até mesmo no meio evangélico. No meio evangélico existem crentes, mas no meio dos crentes não tem evangélico. Nós somos muito mais que evangélicos. Evangélico é muito pouco. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia diz que nós somos agricultores de Deus. A Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. E isso não numa abordagem partidária. Nós encontramos as pessoas pregando, você é o sal da terra. Isso não é partido político não, irmão. Sal não é partido político não. Então preste atenção que ser sal da terra é muito mais do que levantar uma bandeira, carregar uma Bíblia e andar por aí tocando música evangélica no seu carro. Ser sal da terra é incomodar o mundo pelo testemunho, pela vida, pela obra, pelos frutos. O que nós temos visto constantemente são pessoas que se dizem cristãs, produzindo frutos, mas comendo o próprio fruto que produz. Você nunca vai encontrar uma árvore produzindo manga e ela mesma comendo a manga que ela produziu. Ela prefere deixar cair no chão para virar semente do que ela... Você vai pegar a manga, o pé acabou de comer. Não, irmão, não existe. Você produz fruto, é para os outros. Então, quando a Bíblia diz que o crente conhece a árvore pelo fruto, é quando você começa a fazer não para você, mas para o seu próximo. Independente do que as pessoas possam dizer. Quando nós começamos esse ministério, no começo, eu tinha muito medo de crítica. E eu ficava muito incomodado com conversas. A pessoa às vezes não tem o que falar, fala do pastor. Não tem assunto no dia. O presidente continua no poder, não caiu, ninguém roubou nada, ninguém morreu, as funerárias estão paradão. Vamos falar mal do pastor. No começo isso me incomodava, hoje tranquilo, irmão. Falem bem ou mal, mas como dizia Rui Barbosa, falem de mim. Que seja eu o prato do dia. Então, queridos, isso vai passando, a gente não está preocupado, mas olha, mais importante do que saber quem fala e o que fala, é saber se isso é uma constante na vida das pessoas, porque os maus frutos, eles não fazem parte de uma árvore de Deus. Uma árvore de Deus produz bons frutos. Bons frutos. Eu fui à frutaria essa semana, comprei manga, que eu sou de temporada. Tem uma época que eu só como maçã. Tem uma época que eu só como banana. Já tem 53 anos que eu só como banana. Mas tem uma época que eu como manga. E agora eu estou na fase da manga. E eu sempre vou e compro a mesma espécie, a mesma variedade. E eu comprei umas 8 ou 10 mangas, levei para casa. E eu olhei uma bonitona e falei, essa aqui é boa. Na hora que eu cortei, que eu coloquei na boca, gosto de nada. Falei, não, estou enganado. Essa manga não falha. Dei outra mordida. Eu falei para minha esposa, nossa, que manga horrível, come aqui. Ela falou, amadurecida à força. Peguei ela e joguei fora. Que frustração. Você olha para uma manga bonitona, corada, não tem anemia, não tem nada, aquela manga está perfeita, e você se decepciona tanto. Imagina nós, que somos muito mais do que uma manga.
que somos muito mais do que uma maçã? Já imaginou quando alguém sabe que nós somos filhos de Deus, cristãos, e ao se aproximar de nós, essa pessoa, ao provar de nós, descobre que nós não temos sal, nem açúcar, nem tempero, nem nada, somos insosso. Então, nós precisamos começar a mudar alguns paradigmas na nossa vida. Alguns valores precisam ser transformados, e isso se faz, como você está fazendo, vindo à igreja. Pode parecer que não, mas você sai um pouquinho melhor daqui do que como entrou. Com certeza sai. Você não vai ficar aqui 30, 40 minutos ouvindo o pastor pregar para não assimilar nada. Essa palavra precisa gerar uma reflexão, e você precisa dizer, olha, realmente aquilo que ele falou precisa ser transformado, eu preciso abandonar aquela prática, ou eu preciso começar a fazer tal coisa. Afinal de contas, não é a primeira vez que ele fala, e quando ele fala me incomoda. Então é Deus falando. Amém? Como é que eu posso ter certeza que eu sou salvo? Tem como fazer um teste? Tinha aquele programa daquele apresentador, né, que ele falava, polígrafo, verdade ou mentira? Lembra desse programa? Eu queria ir lá para perguntar se eu ia falar, sou crente. E eu queria ver aqui que o polígrafo, eu queria saber quem que é mentiroso, se é eu ou se é ele. Porque não existe um aparelho para dizer se nós somos cristãos ou não. Nós vamos ver na prática. E eu vou deixar 3 pontos importantes para você observar a sua vida. Primeiro, quem é filho de Deus? Como diz o texto aqui, ó, a saber os que creem, sem fé não tem salvação. Eu conheço alguém que foi para o céu e não cria em ninguém. Negativo. Deve ter ido para outro céu. Porque para morar com Jeová, tem que crer no Filho dele. Então, isso é ponto pacífico. É o portão de entrada, é o nome de Jesus, tá? Mas, o que nós podemos dar para você como subsídio para você fazer um teste? Se você realmente é filho de Deus ou não. Primeiro, a Bíblia diz que o Filho de Deus anda na luz. 1 João capítulo 1, no versículo 7. Vamos comigo lá na carta de João. Está antes de Apocalipse, lá no finalzinho. 1 João 1, 7. Andar na luz. Todos acharam? Olha o que a palavra diz. 1 João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, se andar na luz mostra que você é filho de Deus, ela traz como consequência duas coisas maravilhosas. Primeiro, quem anda na luz vive na comunhão, e quem anda na luz é purificado do pecado. Então tem que andar na luz. É fácil tolerar o irmão X? É fácil tolerar o desmancha-roda? É fácil tolerar o the best? Aquele que tudo dele é melhor? Tem irmão que é assim. É fácil tolerar um irmão derrotista? Não vai dar certo. Ó céus, ó dor, medalha, 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 medalha. É fácil, irmão. Lembrou do Mutley, né? Então, queridos, nós temos que tolerar essa pessoa. Mas como é que se tolera? Andando na luz. Quando nós andamos na luz de Cristo, nós nem vemos o defeito do irmão. Quando nós andamos na luz, nós conseguimos pegar na mão do nosso irmão e dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Qual é o melhor lugar para se esconder das trevas? A luz, irmão. Porque quem está nas trevas não enxerga quem está na luz. De manhã, quando você abre o olho, se a janela estiver aberta, você não vai conseguir ficar com o olho aberto muito tempo, porque você estava com os olhos fechados, teoricamente nas trevas, e aí você abre, tem a luz do sol, você fica ofuscado. Aqueles demônios das trevas não conseguem olhar para você, e o melhor lugar para você se esconder é na luz.
Eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Na luz. Aí eu começo a ter comunhão. Eu venho numa palavra como essa e eu não saio daqui dizendo, ai, não tinha unção. Tinha, irmão. Talvez você não recebeu, mas tinha. Ai, mas hoje o pastor, você não vai ter condições de fazer essa crítica, porque você está na luz, e quem está na luz, irmão, está acima de qualquer circunstância. É importante que você saiba, a palavra andar, no grego, é peripáteu, peripáteu. E andar aqui no caso, não é andar um dia, é andar de forma continuada. Ser cristão logo após o batismo é fácil. Eu chamo as pessoas, quem quer aceitar Jesus? A pessoa vem aqui, tem uns que vêm chorando. Eu já tive casos aqui de pessoas que vieram aqui e caíram bem aqui, ó. A presença de Deus é tão poderosa que a pessoa caiu sentado aqui. Mas o problema não é se a pessoa caiu, é quando ela levanta, qual a diferença que fez. Nós encontramos muitas pessoas caindo na unção, tem igrejas aí que as pessoas caem. Até não me preocupo muito com isso, embora a nossa igreja não tenha essa cultura das pessoas caírem na unção. Mas suponhamos que realmente seja de Deus. Eu quero ver quando a pessoa levanta, como que ela levanta. Porque se caiu e levantou do mesmo jeito, será que foi Deus que derrubou? Deus está aqui para fazer show pirotécnico? Isso aqui, irmãos, não é um circo. Isso aqui é a casa do Senhor. Se você verdadeiramente recebeu Jesus no teu coração, você precisa andar na luz. E a palavra andar, peripáteo, ela é simplesmente um andar contínuo. Não é você vir aqui, sentir a presença de Deus, voltar para casa e continuar nas velhas práticas. Isso não é andar. A palavra de Deus diz que Enoque andava com Deus. E andar com Deus não é fácil, não. Você que é solteiro, que tem as pernas grandes, começa a namorar com a menina pequena e tenta andar junto com ela. A minha primeira namorada, irmãos, ela era baixinha, não é a minha esposa, que também é. E para aprender a andar com ela não foi fácil. Eu dava um passo, ela tinha que dar 2. Aí ela dava 2 acelerados, dava meio, aí virava uma bagunça, irmão. Tinha vezes que a gente quase se enroscava e caía. Se andar com a namorada já não é fácil, e andar com Deus? Andar na luz, andar com Ele, andar com Deus. A purificação do pecado, o pecado não subsiste na luz, o pecado é trevas. Aí você pergunta para alguém assim, estou tendo um relacionamento novo com Deus agora eu aceitei Jesus, agora eu estou tendo um relacionamento novo com Deus. E com as trevas? Como é que tem sido o seu relacionamento? Cruz credo, pastor. Está amarrado em nome de Jesus. Está não, irmão. Porque na vida você anda com as trevas ou você anda com Deus. Se você passa a andar com Deus, você tem que deixar de andar com as trevas. Agora o que acontece é que tem muitas pessoas que querem andar com Deus e não abandonam as trevas. Aí fica complicado. Estou tendo um relacionamento com Deus agora e com as trevas. Fora, estou fora. Agora é só na luz. E o dia que os hormônios estiverem em baixa? Ou você não fica com o hormônio em baixa? Aquele dia lá que o T3, o T4 está alterado, você quer ficar deitado no quarto, a tireoide não está trabalhando bem, você fica meio hipo. Como é que você se comporta? Vontade de ficar quietinho? Aquele dia os hormônios não estão bem. E no dia que os hormônios estão acelerados? No dia que a libido está acelerada, como é que faz? Não pode ver buraco de fechadura, e agora? Como é que faz? Vai dar mau testemunho? Então, meu querido, andar com Deus é todo dia. E quem anda por fé, irmão, não anda por circunstância. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Ser crente não é fácil, irmãos, parece fácil.
Eu falo para você que é fácil aqui no púlpito, mas se você descer e conversar comigo ali, eu falo, não é tão fácil não. Porque é um dia após o outro. Se a gente aceitasse Jesus e morresse imediatamente, era bom, era, não é? Aceitei Jesus, morri, pronto, fui para a glória. Ué. O irmão ladrão, ex-ladrão, que converteu, deixou de roubar, ele foi feliz, porque ele não teve tempo de fazer o ISO 9000. Já saiu aprovado da cruz. Então faça como ele, não desça da cruz. Se você estiver crucificado com Cristo todos os dias, não tem problema. O negócio é que a gente esquece, dá uma amnésia, e você esquece que tem que dar bom testemunho, que você tem que perder lá fora. Há muitos anos atrás, eu comprei uma moto novinha, e achei uma senhora, um pouco barbeira, que passou por cima da minha moto, o pneu dela, tortou a moto. Pior coisa do mundo é quando a gente tem razão, irmãos, é melhor às vezes não ter. Eu fui atrás dessa mulher igual um pitbull, irmão. Falei para ela, a senhora vai arrumar a minha moto. E aí sei que o negócio ficou ruim, eu obriguei ela a ir comigo na concessionária, só servia na concessionária. Ela foi sem querer, chegando lá, não queria pagar o conserto. Eu falei, vou ligar para o 190, peguei o celular. Ela pagou, foi embora e eu saí vencido. Coisa feia. O irmão perguntou para mim, falou, e agora, se você estiver pregando, isso tem muito tempo, mas eu já pregava. Se você estiver pregando e ela entrar e você perguntar se ela aceita Jesus, ela aceita ou não? Claro que não. Eu obriguei ela a pagar uma coisa que ela não queria. Não era tanto dinheiro assim. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita perder. Prepara para perder, irmão. Jesus perdeu o conforto. Jesus, ao que tudo indica, perdeu o pai. Ele era por assim dizer, o responsável pela família. Jesus perdeu a oportunidade de casar e ter filhos. Jesus perdeu a oportunidade de dar na cara de Satanás. Porque naquela hora que ele foi levado para o deserto, que o maligno falou, transforma a pedra em pão, já virava a mão na cara dele. Ah, demônio. Jesus teve que engolir, levar o desaforo para casa. Vendo Satanás falar mal do pai dele, se tu és o filho de Deus, se esse Deus é tão bom como você fala que ele é, transforma a pedra em pão. Jesus abriu mão de se casar. O evangelho de Tomé diz que Jesus casou coisa nenhuma. A música do Raul Seixas fala que Jesus desceu da cruz para ir casar. Mentira, ele não desceu da cruz. E aí sabe o que acontece, irmãos? Nós temos que aprender a perder. Perdeu a vida, perdeu os amigos, porque na hora o fiel escudeiro dele só deu conta de cortar a orelha do soldado. Serviço mal feito, Jesus teve que colar com super bonder ali naquela hora. Então você vai percebendo que andar na luz é todo dia, é toda hora, é cada momento, é um dia após o outro, é um Golias por dia. Isso é andar na luz. Você sair daqui crente meia hora e a sua unção durar apenas meia hora, que prazo de validade é essa e que unção é essa? Ou o evangelho que eu prego não vem do céu, ou você não está em total sintonia com esse Deus poderoso, que eu acho que está. Ok. E primeiramente, então, andar na luz, amém? 1 João 1,7, deu para gravar? E o que mais, pastor? Jesus não deixa dúvida que nós somos salvos. Então, como é que eu posso aferir, então, se eu realmente sou salvo? Segundo, andar no Espírito. Vai lá. Gálatas capítulo 5, 25. Se vivemos andemos também a igreja, se vivemos andemos também Essa semana nós tivemos aula de história do avivamento, dos avivamentos, na nossa faculdade de teologia que funciona aqui. E nós estudamos homens magníficos. Nós estudamos sobre o avivamento dos Quakers, nós estudamos sobre o avivamento dos puritanos, estudamos sobre o avivamento dos pietistas, estudamos sobre o avivamento moraviano,
Estudamos sobre o avivamento wesleyano, estudamos sobre o avivamento de William Seymour, que é o avivamento da Rua Azusa, que deu origem à Assembleia de Deus e à congregação cristã no Brasil. Esses avivamentos com homens em Cristo Jesus fenomenais. Mas sabe uma coisa que esses homens tinham, que muitos homens de hoje não têm? Eles andavam no Espírito. Eles andavam no Espírito. Esses quáqueres teve como protagonista um homem chamado George Fox e William Penn. Esses dois homens transformaram os Estados Unidos, começando na Inglaterra, foram expulsos para a Nova Inglaterra, Estados Unidos, o mundo novo. E lá chegando, irmãos, eles eram portadores de uma unção diferenciada. Quando eles oravam, as pessoas tremiam, e a palavra quaker significa tremer. Hoje ainda existe até uma aveia com o nome quaker, e o símbolo desse povo era uma pessoa com chapéu. Você sabe por quê? Pode olhar nessa lata de industrializado, você vai ver um homem com chapéuzão. Quaker significa tremer. Sabe por quê que eles usavam aquele chapéuzão? Por que o chapéu é o símbolo dos quakers? Porque eles não tiravam o chapéu para ninguém, só para Jesus. Nós precisamos aprender com eles. Parar de tirar o nosso chapéu para esse mundo. Parar de tirar o chapéu para essas emissoras profanas. Parar de tirar o chapéu para esses candidatos a cargo A, cargo B e cargo C, que não são dignos do nosso voto. Precisamos tirar o chapéu para Jesus todo dia. Aprendemos com Wesley que andar no Espírito é nascer de novo. Wesley foi ordenado pastor, se não me falha a memória, em 1737, aproximadamente. E foi ser pastor nas 13 colônias da Geórgia, nos Estados Unidos, e foi muito mal sucedido. Lá ele quase foi preso, foi praticamente expulso das colônias da Geórgia. E quando voltava, ele descobriu que ele não tinha nascido de novo. Ele falou: fui ordenado pastor sem ter me convertido a Cristo Jesus. Teve uma experiência fantástica numa madrugada, numa oração com os moravianos. Ele fala que o coração dele aqueceu, naquele dia ele recebeu o Espírito Santo e nunca mais andou sem ele. E você está andando com o Espírito Santo? Irmãos, para você saber como é que faz para andar com o Espírito Santo é simples. Eu coloquei o filme A Vida e Obra de John Wesley. Quando o filme estava passando lá no Data Show, eu percebi ondas do Espírito vindo aonde eu estava sentado no fundo da sala. Eu perguntei para os alunos, falei: é só eu que estou sentindo isso? Aí alguns irmãos falaram: não, pastor, está passando por aqui. Irmãos, o homem está morto, está morando com Deus, e até hoje o Espírito Santo ainda opera quando se fala nele. Eliseu morreu, foi sepultado, o corpo apodreceu, sobrou osso. No dia que jogaram por engano um defunto na cova dele, na hora que o defunto bateu nos ossos, pulou para cima. Falando: aqui não. Isso é andar no Espírito, irmãos. Isso é andar no Espírito. Você precisa experimentar, e eu quero isso para a tua vida, eu desejo isso para o teu coração. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo, e Deus quer muito mais do que eu, porque Ele ama você, foi Ele que te trouxe, foi Ele que te chamou, e Ele quer encher você, transbordar em você. Como é que eu faço para andar com o Espírito, pastor? Assista bons filmes, ouça boas músicas. Você vai andar com o Espírito. Não fale mal de ninguém. Não fale mal de ninguém. Para de ser crítico. Você quer perder a unção? Fale mal de alguém. Você quer perder a unção? Põe os teus olhos naquilo que não é santo. Você quer perder a unção? Beba aquilo que Deus não te autorizou beber. Você quer perder a unção, irmãos? Faça aquilo que a Bíblia condena. 3.
O Salvador não deixa dúvidas. Se você verdadeiramente quer provar se você é salvo ou não, você deve andar na palavra. Vamos para o Salmo 119? Salmo de capítulo 119, versículo 105. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua, luz para os meus. Esse lugar aqui onde a Bíblia foi escrito, era quente ou frio? Começa com quente. Quente, muito bom. Temperatura durante o dia 50 graus na sombra. Como não tem água, a areia retém calor específico muito pequeno. Com a mesma facilidade que a areia esquenta, ela esfria. Quando dá ali por volta das 8, 10 da noite, a areia está gelada. Quando chega 3 horas da manhã, é menos 5, menos 8 graus. Então, naquela época, as pessoas deixavam para viajar à noite, porque durante o dia era muito quente. Então, elas deixavam para viajar à noite. Então, elas construíam lamparinas e amarravam essas lamparinas no pé, para não pisar em cobra, porque no deserto tem muita cobra. Então, eles amarravam a lamparina no pé e saía de noite, onde eles pisavam ficava iluminado. Então, por isso ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus tem o poder de iluminar onde você vai, de iluminar onde você pisa, de livrar você das serpentes, de livrar você dos perigos, de aquecer o teu pé. Se tiver um negocinho que esfria é pé, né, gente? Hoje eu estava conversando com a irmã aqui de manhã, na hora que eu peguei na mão da irmã, eu falei, nossa, Jesus, está geladinha mesmo. Porque as extremidades, a circulação sanguínea é pouca. Então, quando você coloca lâmpada nos pés, aquece os pés. Quando você coloca lâmpada nos pés, você anda com mais segurança. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é segurança para a tua vida. A palavra de Deus, ela é proteção, ela é aquecimento para os teus pés. Eu quero deixar esse ensinamento hoje. Você tem dúvida da sua salvação? Por favor, se você tem, me procure. Não tenha dúvida disso, irmão. A gente pode até ter dúvida com quem vai se casar. A gente pode até ter dúvida com o time que a gente torce, Nilson. A gente pode até ter dúvida com o carro que vai comprar. Mas com o Deus que nós servimos e com a salvação que Ele nos deu, nós não podemos ter dúvida. Se você morrer agora, para onde que você vai? Para onde que você vai? Está com medo de ir? Para onde você vai, irmão? Para o céu. Viu? Se morrer agora, vai para onde? Para o céu. É comum a gente perguntar, amigo, se você morrer agora, a pessoa que não é cristã, se você morrer agora, para onde você vai? Olha, na verdade eu não sei. Porque eu não sou tão ruim assim. Eu cometo umas falhazinhas, tomo umas canjibrinas, mas eu não sei para onde que eu vou. Para o céu, eu acho que Deus não vai me aceitar. Para o inferno, eu acho que não mereço aquele espeto. Para onde você vai, irmão? Aí eu acho que eu vou ficando pelo caminho. Oh, pelo amor de Deus, queridos. Aquele que confessa Jesus como Senhor já tem a vida eterna. Para fechar, olha o que diz aqui. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu Jesus de verdade, você já é filho de Deus. Se você recebeu Jesus de verdade, ande na luz. Se você recebeu Jesus de verdade, ande no Espírito. Se você recebeu Jesus de verdade, permaneça na palavra. Se você entrar numa igreja e o pastor não falar o nome de Jesus, nunca mais volte naquela igreja. Se você entrar numa igreja e o pastor mercadejar a tua fé e fazer promoção do evangelho, nunca mais volte naquela igreja. É ladrão e salteador, porque não está entrando pela porta. Se você for em uma igreja e eles fornecerem para você
muletas e cadeiras de rodas, nunca mais volte naquela igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é só uma. A igreja de Jesus é só uma. Não tem igreja do pastor Antônio, não tem igreja do fulano de tal, é a igreja de Jesus. Foi Ele que morreu por ela, não fui eu. Tá bom? Quero que você feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento.